Olá, tudo bem? Bom, eu tentei gravar de tarde, mas tive um dia atribulado, precisei sair algumas vezes de casa. Fiz um vídeo de manhã sobre esse tema, sobre essa autora que eu vou falar, mas não gostei e tô regravando. É assim, gente, eu não tenho roteiro mesmo, eu faço conforme dá a louca na minha cabeça. E eu vou falar sobre uma autora que ela me causa um pouco de medo, não porque ela escreve terror, porque ela é tão fascinante que eu tenho medo de ler ela. Só li um livro. E foi o último livro que ela escreveu, coincidentemente. Esse livro foi lançado em 77, que se chama A Hora da Estrela. Clarice Lispector. Para mim ela é uma deusa intocável e ela me causa um pouco de... Eu me sinto um pouco encolhida perto dela, porque ela é tão fascinante. Eu acho que a persona dela, tudo nela era tão fascinante. A tristeza, a solidão, a profundidade dela é tão magnânimo que eu tenho medo de ler todos os livros dela e ser influenciada por ela. E tentar mover a minha escrita num ritmo, tentar uma tentativa de parecer com a dela. Eu sei que isso jamais vai ser possível, eu jamais vou alcançar a personalidade dela, mas também não quero, porque eu sou eu e ela é ela. Cada autor tem que ter a sua personalidade. Mas existem alguns autores que eu evito, porque eu sei que podem me influenciar muito grandemente. E a Clarice é uma dessas, porque ela é mágica. Eu acho que a Clarice é mágica porque ela sempre emanou tanta tristeza para mim nos vídeos dela, nas entrevistas, nas coisas que eu vejo sobre ela, que eu tenho medo que ela traga um peso a mais para mim, que já não é necessário porque eu já tenho o meu suficiente, né? A minha sombra, a minha escuridão já está aqui e eu não preciso catar dela e absorver. Então, para mim é muito delicado, mas eu li A Hora da Estrela. E A Hora da Estrela me gerou dois textos. Em inspiração a Clarice, ela me gerou dois textos, que são uma homenagem que eu rendo a Clarice, porque são textos curtos, não são nada parecido, é só uma referência que eu faço nesses textos para a Macabeia, o Boi Manso e essas coisas assim. E a Hora da Estrela é um livro que me causou um pesar muito profundo quando eu li, porque eu senti uma raiva assim. Por que que a Clarice criou aquilo? Por que que ela fez a Macabeia? Por que que ela criou a Macabeia daquela forma tão tristonha, tão pequena? Porque a Clarice ela tinha uma sensibilidade tão profunda em lançar questões sociais, o vazio humano, a incapacidade social de aprofundamento, o vazio da vida. Eu acho que ela retrata tudo isso na Hora da Estrela. E mais ainda, ela faz isso de uma forma tão genial no fim do livro. Vocês sabem, gente, eu acho que não é possível que ninguém. Acho que todo mundo sabe que a Macabeia morre no final atropelada. E essa é a grande ironia da vida, da Macabeia, eu acho que de todos nós. Porque a Macabeia era um ser vazio, vazio de sonhos, vazio de desejos, vazio de conquistas. Ela fazia o trabalho dela mecanicamente, sem emoções. Ela lavava louça, ela ouvia rádio, ela nem mesmo de música ela gostava. Então aquilo nada dizia para ela, nada afetou a vontade da Macabeia. E ela foi tão esmagada pela sociedade, pela vida, que ela não tinha desejos, ela não tinha sonhos. E eu paro para pensar quantas pessoas, quantos milhões de pessoas vivem nesse vazio existencial que para mim é como se vivesse como um boi mesmo. Come, acorda, come, dorme, trabalha, toma banho. É tudo tão rotineiro e cansativo, tudo tão repetitivo, que se tornam atos mecânicos, desprovidos de emoções. E a Clarice consegue, de uma forma magistral nesse livro, com uma profundidade tão imensa, mostrar
como a vida é rasa em sua maioria. Veja a ironia, o paradoxo da profundidade de uma escrita que mostra a coisa mais rasa possível de um ser humano, uma alma desprovida de sentimentos, praticamente. E a grande ironia da Clarice nesse livro tem o filme, né? Aquela atriz, ai, eu esqueço o nome daquela atriz, acho ela que fez a Maria Bonita, ela é tão fantástica, aquela mulher. E a ironia é de que quando a Macabeia começa a desejar, quando ela entende que o sonho é possível, a hora da estrela acaba, a estrela se apaga. E a Clarice me machuca. Aí é que tá. A Clarice me machuca. A Clarice me machuca só de ver as entrevistas dela, as falas dela. Clarice não era brasileira, ela era, acho que da Ucrânia. Foi radicada aqui no Brasil pela família. Eu acho que o pai dela era do exército, alguma coisa assim. Acho que ela morou no Pernambuco. E ela tinha aquela fala estranha, né? Aquele sotaque maravilhoso que ela possuía, aquela fala. Quando ela senta naquela entrevista, que ela senta e fala da coisa, ela fala de uma forma tão vazia de entonação, mas tão profunda de entendimento, que é comovente. É quase como não precisar ler nada do que ela escreve, porque tá tudo ali, no rosto daquela mulher, além de que eu achava que ela era uma das mulheres mais elegantes e lindas da sua época. E aí eu entendo porque eu não leio a Clarice. Além do meu medo dela, um amor profundo que eu devoto a essa mulher, um respeito imenso, porque ela dizia tudo ali. Todo o texto dela está na cara, no corpo, na forma como ela se portava. Eu não sei se vocês conseguem perceber isso, se isso é um grande delírio meu, uma loucura da minha cabeça, uma loucura artística que eu tenho, da minha visão em relação a uma outra artista, a homenagem que eu rendo a essa mulher. Eu recomendo muito que vocês leiam A Hora da Estrela e não só leiam a Clarice Lispector em todos os aspectos. É irônico eu falar isso, mas eu sou uma escritora. E alguns artistas, alguns escritores, músicos, artistas plásticos afetam muito profundamente a minha criação. Saramago afeta a minha criação de uma forma muito profunda. Stephen King, os mais variados, né? E então é muito difícil para mim mastigar, engolir toda essa arte vinda de um outro artista e não copiar, e não me tornar uma coisa patética ao redor de um grande artista consagrado. Eu não sou um artista consagrada, mas enfim, mas a minha alma implora que eu escreva. Leiam, tem o filme. A Clarice Lispector começou a ser descoberta por artistas internacionais, por algumas atrizes internacionais que ficaram embasbacadas, lendo, chocadas. Mas A Hora da Estrela foi escrita em 77, e dali foi o último livro de Clarice. É uma mulher triste, profunda, elegante, vazia e tão cheia de tudo, que quando eu falo, é que assim, eu nunca preparo roteiros, né? Então a minha fala ela sai confusa, ela sai truncada, ela sai perdida. Mas aí eu expresso exatamente o que eu queria expressar sobre esse artista. Eu tenho uma devoção profunda, mas não me aprofundo no texto dela para que ela não me contamine com a dor dela, porque eu tenho que carregar e pôr a minha dor na minha arte. Leiam essa mulher divina. Um beijo.